Os pecuaristas brasileiros confinaram 6,5 milhões de cabeças de bovinos no ano passado. O volume representa 2% a mais do que o número de bois no coxo em 2020. Os dados são do Censo DSM de confinamento, que é divulgado agora para o mercado. Eu preparei telas para a gente mostrar alguns números desse censo da DSM e depois eu vou conversar com o técnico da DSM que está aqui conosco, está no estúdio, o Alessandro. João Pedro, como eu disse antes, volta para a gente falar disso. Primeiramente, vamos colocar os números. Karine, eu não sei se nós estamos aí com o Danilo, o nosso grande Bacia, nosso grande João Paulo. Vamos colocar aqui para a gente ver, por favor. Olha aqui. Primeiramente, nós temos em vermelho, a torre vermelha refere-se ao ano passado e a azul a 2020. A primeira da esquerda para a direita, ou as duas primeiras, são de Mato Grosso, o estado que mais confinou em 2020 e também em 2021. Não sei, vai ser difícil para você enxergar em casa, mas eu vou ler, não se preocupe. Mato Grosso confinou 1.383.000 cabeças em 21 e 1.363.000 cabeças em 2020, 1% de alta. Depois vieram São Paulo com 17%, ó, destaque, a maior alta entre os maiores confinadores, São Paulo, 17%. Em 2020, 959.000 cabeças. No ano passado, 1.122.000 cabeças. Depois, o estado de Goiás, que também superou 1 milhão de cabeças no ano passado. E em 2020, 1.079.000. Praticamente a mesma coisa, ficou no 0 a 0. O estado de Goiás. Depois Mato Grosso do Sul, que confinou um pouquinho a mais em 2021, 5% a mais de gado confinado, com 700.000 cabeças, né, arredondando. Depois Minas Gerais, a penúltima sequência, Minas Gerais perdeu, caiu o número de bovinos confinados, caiu 6%. Depois Paraná, que perdeu também. Não, Paraná aumentou 16%. Em 2021. Próxima tela vai mostrar outros estados. Vamos trocar a tela para a gente acompanhar o resultado do censo DSM de confinamento. Rondônia ficou no 0 a 0, com 308.000 cabeças dos 2 anos. O Mapito são aqueles estados que compõem a região, né? Maranhão, Piauí e Tocantins. Uma alta, 16%, Pará perdeu 16% no volume de gado confinado, depois Santa Catarina 13% a menos de animais, os estados do Nordeste 6% a menos e, por fim, o Rio Grande do Sul, que perdeu 1%, o Rio Grande do Sul, que é a terceira maior bacia produtora de leite, mas no gado de corte, confinado, teve uma queda de 1% no volume de gado no coxo. Vou apresentar agora o nosso convidado especial para traduzir esses números para a gente, técnico da Tortuga, da DSM, Alessandro Dossi, que é consultor técnico Tortuga DSM em Mato Grosso do Sul, e o João Pedro, que está aqui conosco. Alessandro, muito bacana, não é a primeira vez que a DSM faz esse censo, né? Já tem alguns anos, e hoje esse censo de vocês é uma grande referência para o Brasil saber quantas cabeças bovinas foram confinadas num determinado período. Eu começo te perguntando o seguinte: qual é a metodologia? Como é que vocês chegaram a esses números? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos amigos que nos assistem, ao João. Bom, Zaidan, a DSM, antiga Tortuga, né, que hoje tem o portfólio da Tortuga, ela tem uma equipe muito vasta no Brasil todo e tem uma capilaridade muito grande dentro do campo. E, consequentemente, quando a empresa, desde a época da Tortuga,
quis trabalhar de forma mais intensiva esse segmento do confinamento, ela, como qualquer outra empresa, foi querer mapear esse mercado. E aí utilizou das ferramentas que ela tem, que é o corpo de colaboradores que tem em todo o Brasil, né? São várias gerências no Brasil, né? São 3 regionais e inúmeros representantes. E, consequentemente, eles conseguem ter uma leitura muito fidedigna no campo de quantos animais estão sendo confinados, porque é o potencial que eles enxergam para trabalhar as tecnologias da DSM hoje, né? Então, através de toda a nossa equipe, segmentado por gerências, a gente conseguiu levantar número de cada gerência e aí, somando todas as gerências, culminou nesse resultado que você acabou de apresentar aqui para nós. Agora, o que o João Pedro deve estar pensando em tocar nesse assunto também, né, João? Que é o custo de produção no confinamento, né? A gente já falou várias vezes, João Pedro já falou várias vezes, 70% do custo de produção é o gado magro e 30% é a nutrição, que nos últimos 2 anos, o ano passado principalmente, subiu muito. E mesmo assim, o volume de gado confinado aumentou 2% em 2021 em relação ao ano anterior. Como é que você explica isso? Então, Zé, eu te falo que o confinamento só não aumentou mais porque no primeiro semestre a gente tinha uma reposição com um custo extremamente elevado, né? Se a gente lembrar, o primeiro semestre do ano passado, a reposição estava num valor mais agressivo, né? Por falta de oferta. E eu falo que o confinamento só não teve um maior aumento em função disso, porque de fato a nutrição ela tem um peso significativo no confinamento, mas hoje o pecuarista ele entende plenamente que o confinamento é uma ferramenta muito importante no seu negócio, principalmente pensando no período da seca, né? Você vê a seca que nós passamos o ano passado, o apuro que a maior parte dos pecuaristas passaram no período da seca, né? E se tivesse esses animais alojados dentro de um confinamento, consequentemente esses animais estariam aumentando a produção de arrobas do produtor e para o mercado em si, tanto nacional como de exportação, e também desocupando a área para os animais que ficaram no pasto. Então o produtor ele já tem essa leitura, mas o grande desafio, de fato, é equacionar todos os fatores para ter um confinamento viável dentro da propriedade. Alessandro, quando você fala em termos de que 70% é o custo animal magro, a tendência ele vai tentar diluir um pouco esse preço do animal magro, aumentando o peso final do boi que ele vai entregar? Exatamente, João, exatamente. O confinador, ele é um investidor em tecnologia nato dentro da pecuária. Hoje nós enxergamos que o pecuarista que mais investe em tecnologia no setor da pecuária é o confinador. Porque a partir do momento que ele fechou aqueles animais no confinamento e ele tem ali 100 dias para levar esse animal para o frigorífico, se ele conseguir colocar meia arroba, uma arroba a mais, e hoje nós temos tecnologia suficiente para colocar uma arroba a mais em 100 dias, ele lucra porque ele produz mais arrobas, certo? Ele entrega mais arrobas para o frigorífico e, consequentemente, ele aumenta a sua receita anual. Uma outra coisa que chama atenção é que acompanhamos permanentemente a questão do avanço do uso de inseminação na cria. Então, hoje há uma preocupação de aumentar a oferta de animais ou cruzados ou procurar touros que vão colocar nos seus descendentes uma melhor conversão. Que na pecuária se falava no passado que era quase 9 quilos de matéria seca por quilo vivo. Hoje tem animais que conseguem trazer isso para 3 quilos, 3 quilos e pouco de matéria seca por quilo vivo produzida, né? A conversão, João, é um índice técnico que a gente trabalha muito forte em cima disso, né? É óbvio que vai depender muito do mérito genético do indivíduo que a gente está tratando e da qualidade nutricional do que a gente está fornecendo no coxo, né? E a gente tem que estar muito atento aos custos também, né? Porque às vezes tem
um sorgo, por exemplo, está mais barato, muito mais barato que o milho. Ele não vai ter a conversão igual do milho, mas talvez economicamente ele está mais atrativo naquele momento. E vice-versa. E participa um pouco, tá vendo? Uns 100% da troca de uma fonte de calórica, por uma parte ele pode botar. Inclusive, esse ano, por exemplo, se fala-se muito que o sorgo vai ter uma ampliação na área cultivada. O sorgo ficou meio esquecido por muito tempo, aí ficou meio fora do processo. O ano passado já aconteceu, e você viaja muito aqui no estado, via muita lavoura de sorgo. Isso é importante ter mais alternativas, né? Sim, o lavoureiro já percebeu que tem culturas que ele aguenta mais uma diversidade hídrica, né? Como o caso do sorgo, em comparação ao milho, numa segunda safra, né? A gente vê alguns estados como Goiás, o próprio Mapito, trabalham muito sorgo fortemente. O Mato Grosso do Sul tem muito espaço para trabalhar essa variedade na segunda safra, né? Agora, uma premissa muito forte no confinamento, Zaidan, é que hoje as dietas são totalmente diferentes do que era 10, 20 anos atrás. Hoje o volumoso, ele entra numa fração muito pequena na dieta, porque o confinador viu que excesso de volumoso é excesso de trabalho no dia a dia do confinamento e mais dias para tirar esse animal pronto, porque a dieta vai ficar menos energética e o ganho cai, né? Hoje a gente trabalha com 10% de volumoso nas dietas, no máximo 20%, entendeu? E às vezes, muitas das vezes, com dieta sem volumoso, já é possível trabalhar esse perfil de dieta. Pode até voltar a imagem para cá, por gentileza? Porque eu queria te perguntar o seguinte, essa evolução da nutrição, o quanto o Brasil tem evoluído na formulação não sei se eu vou chamar de núcleo ou de ração, não sei como é que da dieta em si. Ou da dieta. Né? Quanto o Brasil tem evoluído hoje para dar essa diferença no coxo, diminuindo o volumoso e dando mais volume para essa dieta? O Zaidan tem evoluído muito. O Brasil hoje ele é referência mundial em pesquisa de nutrição para ruminantes. Nós temos uma sociedade acadêmica em todos os estados, né, que vem pesquisando muito fortemente diversas variáveis na nutrição de animais confinados e trazendo melhorias expressivas para o produtor, né? São moléculas novas? São o que formulações diferentes e também moléculas diferentes entrando no mercado, né? Antigamente, para você ter ideia, se falava só em ionóforos nas dietas de bovinos confinados, né? Que são praticamente antibióticos que selecionam bactérias no rumen que melhoram o processo fermentativo, né? Hoje a gente já tem óleos essenciais nas dietas fazendo o mesmo papel, porém sem o uso de ionóforos, de antibióticos, vamos dizer assim, ou seja, uma dieta mais natural, né? Entrando na questão da sustentabilidade e o principal, promovendo maior ganho de peso, né? Antigamente a gente falava no animal ganhando 1,6 kg, todo mundo se assustava. Hoje, quando a gente pega esses animais que o João falou, que são selecionados, filhos de IATF, cruzamento industrial, facilmente a gente tem lotes ganhando 2 kg ou mais de média. Agora, vamos pegar esse censo de vocês. Algum tempo atrás, Goiás era o primeiro estado confinador, né? Não sei até quando é que Goiás deixou de ser o primeiro, mas era a grande referência. Nós temos hoje a SOCON, que é a Associação dos Confinadores, presidida pelo Maurício, né, Veloso, lá em Goiás. Então, Goiás era a referência. Hoje é Mato Grosso, São Paulo e Goiás em terceiro lugar. Por que Mato Grosso está na ponta? É porque tem o maior rebanho ou porque tem mais sobra, tem resíduos da produção de grãos para alimentar o gado no coxo? Os dois fatores, Aidan. O rebanho do Mato Grosso evoluiu muito, até pela expansão de área para a pecuária, né, que acredito eu que já deve ter estabilizado, e
O custo do milho, o milho é o componente que mais pesa na nutrição de animais confinados. É o estado que tem o milho com menor custo, eles conseguem produzir no menor custo possível em todo o país, né? Então isso, com certeza, impacta muito para que seja mais atrativa a atividade no estado vizinho, no Mato Grosso. E São Paulo? São Paulo não tem muito milho? Aí entra um outro fator, a disponibilidade de terra para a pecuária. São Paulo, praticamente, a disponibilidade de terra para a pecuária é muito pequena, né? As outras culturas entraram de forma muito agressiva nas terras de pecuária. E isso vai ser uma constante, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. A gente vê aqui no Mato Grosso do Sul hoje várias áreas de pecuária sendo cedidas para a lavoura, para a cana, para eucalipto. Então, isso vai ser uma constante na pecuária. Menos terra e mais tecnologia para aumentar a produção de carne, para a gente manter a produção e buscar aumento na produção de carne. Ô, Alessandro, esse confinamento, a maior parte dele, ele está sendo projetado para fornecer esse boi no período da entre-safra, praticamente. Praticamente nesse momento, ninguém está fechando animais, mas isso vai acontecer muito a partir de maio, junho, né? E para esse animal ficar pronto no segundo semestre. Isso é uma tendência que cada vez mais consolidada, vamos falar assim? Sim, no Brasil o confinamento se consolidou como uma atividade sazonal, embora já existem vários projetos rodando o ano todo. Mas nós temos uma outra estratégia que o Brasil permite fazer isso, né, coisa que nos Estados Unidos não é possível, por exemplo, que é o semi-confinamento. O produtor ele enxergou que no primeiro semestre o semi-confinamento é uma excelente estratégia para ele terminar os animais com mais qualidade, aumentar o ganho médio diário desses animais na terminação e principalmente antecipar o abate desses animais antes da próxima seca. E tem uma variável importante nisso que é mais democrática. Você tem muito mais gente com condições de fazer o semi-confinamento. Com certeza. Porque o confinamento já é muito mais profissional, equipamento, máquinas, misturador de ração e tal. E o semi não, você tem condições aqui no Brasil hoje. E como você falou, né, aproveitar um pasto bom e dar uma suplementada nesse animal para ele chegar a um ganho de peso maior por dia, né? Com certeza, João. Hoje a gente vê o semi-confinamento com um N muito maior de plantas, vamos falar de projetos, do que o próprio confinamento, porém com lotes menores, né? Então, a gente vê o confinamento aumentando em grandes projetos e o semi-confinamento aumentando em vários projetos, vamos dizer assim, né? E é uma estratégia muito interessante do ponto de vista técnico e principalmente econômico, porque a gente consegue fornecer o volumoso de forma muito barata no pasto no período das águas e ter ganhos semelhantes ao confinamento até e com um bom rendimento de carcaça. E o que eu sempre falo para os nossos clientes, você distribui o fluxo de caixa da sua propriedade. Você não corre risco de querer colocar seus animais para ser abatido em 2, 3 meses do ano e de repente ter uma diversidade mercadológica e você sofrer um risco de ter a venda no momento de baixa de preço. E você pega o criador, por exemplo, a hora que ele dá um toque, toda essa vacada que está vazia, ele pode fazer um trabalho desse e alimentar essa vaca e tirar uma vaca com 16 arroba, etc, né? E entrar um fluxo, como tu falou, né? Porque o criador ele tem um período, uma hora de venda de bezerro e depois do resto do ano ele não tem esse com o semi-confinamento e com as alternativas que tem hoje, que o mercado, que vocês colocam à disposição do pecuarista, você tem condições de fazer, engordar, principalmente aproveitar esse período que você tem uma oferta melhor de pasto, né? O que a gente fala para os produtores é que a pecuária hoje ela exige um bom planejamento. E o planejamento começa em produtor buscar pessoas que já estão vivenciando a atividade há algum tempo, que tem um know-how para falar, ó, isso funciona melhor, isso aqui não é bem por aí o caminho. E como você falou, vacas de descarte no semi-confinamento, elas dão muito mais resultado do que no confinamento. Porque a gente já sabe, pelos anos de trabalho nessa atividade,
que vaca no confinamento você tem um índice de refúgio de coxo muito mais alto, porque ela ficou 7, 8 anos só se alimentando de pasto. Quando você vai fornecer uma dieta à base de silagem concentrado, tem um percentual desses animais que não aceitam essa dieta. Não se adapta. Não se adapta, e isso é um custo para o confinamento. Já no semi-confinamento, não. Se ela não quer a ração do coxo, ela continua pastejando até um certo momento que ela começa a pegar devagarzinho essa ração e você consegue terminar 100% do lote. Então, é uma estratégia muito interessante. Hoje a gente já vê a indústria frigorífica pagando melhor por uma vaca pesada, né, tendo um diferencial de preço para uma vaca pesada. A gente vê o frigorífico, a indústria frigorífica hoje pagando melhor por uma novilha de 15, 16 arrobas, que com certeza tem uma carne de altíssima qualidade, né, até melhor que de um animal inteiro, né? Então o produtor ele tem hoje várias opções para trabalhar o seu planejamento nutricional, e a gente sempre orienta ele buscar empresas que estão aí há anos trabalhando com isso, né, e que tem tecnologias de vanguarda para auxiliá-lo, para que ele consiga o melhor resultado possível. A dieta no semi-confinamento é diferente da dieta no confinamento intensivo? Ela diferencia no sentido que ela é uma dieta seca, ela é somente o concentrado, ela não entra volumoso, né? O volumoso propriamente dito é o pasto, né? Só que hoje, por exemplo, tem um sistema relativamente novo, vamos dizer assim, que é o TIP, Terminação Intensiva a Pasto, que muitos já chamaram de confinamento a pasto, que é onde você fornece 2% do peso vivo, em média, de ração concentrada, e o consumo de forragem do pasto vai ser mínima, né? O animal vai consumir muito pouco pasto e a grande parte dessa dieta vai vir de fato do concentrado. Ah, esse custo é maior que o semi-confinamento tradicional? É maior, mas na época que você tem mais escassez de forragem, essa estratégia entra como uma luva, porque se você fizer o semi-confinamento tradicional na época da seca, como começou a ser projetado lá atrás, inclusive Mato Grosso do Sul foi um dos estados que mais iniciou essa atividade de semi-confinamento tradicional, hoje o produtor já vê que dar 5 kg de ração na seca não é tão interessante como dar 5 kg nas águas. Nas águas, 5 kg, a gente consegue fornecer uma performance animal de 1,2 kg, 1,3 kg até 1,4 kg. E na seca ele vai ganhar apenas 600 gramas, 700 gramas. E às vezes não é interessante. João Pedro, nós ganhamos da nossa coordenadora, Karine, um tempinho a mais para a gente explorar esse assunto. Pensando já em 2022, vocês vão fazer esse censo durante o ano, o resultado será apresentado no ano que vem. O que vocês já têm? Qual é a expectativa para o gado confinado? A DSM faz três parciais desse censo. A gente faz um agora em março, né, que é a expectativa de fechamento de animais para o ano 2022. Depois nós fazemos um outro em agosto, que de fato a gente já consegue enxergar quantos animais que estão alocados no confinamento, né? E depois fazemos o último em novembro, que aí a gente tem o fechamento de fato de quantos animais que foram fechados, né? Então esse trabalho ele é feito em todas as gerências aqui no Mato Grosso do Sul, junto com toda a nossa equipe aqui, a gente faz esse levantamento e nas outras gerências não é diferente, tá? E a gente está enxergando o ano de 2022 com muitas possibilidades para o pecuarista. A gente vê que o mercado da carne ele está firme, embora o consumo interno não está tão positivo como já teve em outros anos, mas a exportação está de vento em popa, está absorvendo muita carne bovina aqui do Brasil. Quando a gente vê os Estados Unidos sendo hoje o maior importador de carne bovina em janeiro, né, que foi esse mês de janeiro. Há 20 anos atrás,
Todo mundo duvidava de que um dia os Estados Unidos ia importar carne brasileira. João Pedro comentou isso agora há pouco. E você tem a figura do AC e DC, né? Antes da China e depois da China. A hora que entrou depois da China com o animal pagando mais para um animal que até 30 meses ou 4 dentes, né? Isso ampliou tanto no semi-confinamento como no confinamento, porque o animal, para produzir um animal desse, ele tem que ter ter uma terminação mais rápida, né, Alessandro? Com certeza. Boixina tem que passar pelo coxo? Tem, ele tem que passar pelo coxo porque ele precisa morrer jovem. Para você exportar um animal para a China, ele não pode ter mais que 3 anos, ele não pode ter mais que 4 dentes. Né? E para você fazer uma carcaça boa com animais de 2 anos, 2 anos e meio, ele precisa de uma suplementação adicional. Né? E o coxo faz parte desse processo. Né? Uma coisa que chama atenção, você sabia que hoje o percentual já mais de 20% do gado abatido passou pelo confinamento. Esse confinador, ele não vai remunerar melhor o criador que cuidar da vaca antes da vaca emprenhar e durante a gestação e depois na época da amamentação e na desmama, que esse animal não teria um potencial de ganho de peso melhor do que, às vezes, esse bezerro, esse animal que foi gerado e a vaca passou por restrição alimentar, etc.? Ele já remunera, João. Hoje, os grandes projetos de confinamento já buscam fornecedores de bezerro que entregam bezerros de melhor qualidade, porque o mérito genético na terminação é fundamental, né? A genética e a nutrição, elas têm que andar junto, não tem como você separar, a gente elaborar uma dieta de altíssima qualidade para fornecer para um animal que tem limitações genéticas, né? Vai melhorar, mas vai chegar um ponto que ele não vai conseguir ir adiante daquela performance, né? E aí não compensa. Quer dizer, essa evolução do confinamento vai puxar também a evolução na cria, né? Sim, com certeza. Hoje a gente vê a Asbia batendo recorde de venda de sêmen ano após ano, porque a gente vê que a demanda por bezerros de qualidade só vem aumentando, né? Especialmente do cruzado, né? Que tem um ágio em cima do... Você vê o volume de gado que tem no Centro-Oeste hoje, fruto de inseminação, especialmente com Angus em cima de vacada Nelore. E no Sul está vendo o inverso, lá colocando Nelore em cima nas vacas Angus cruzadas. Tá, né? Certo. Então, okay. De 2020 para 2021, vocês mostraram um aumento de 2% no volume, né? Estamos com 6,5 milhões de cabeças, segundo o censo. E eu olhei num outro gráfico desse censo, não vai dar para a gente mostrar aqui, mas esse gráfico dos últimos anos mostra mais altas no número de cabeças, exceto um período, 2016, por exemplo, caiu muito. Sim. Acho que foi o ano da carne fraca, não foi? 17 foi. Carne fraca foi 17. O principal fator de 2016, Aidan, foi o preço do milho. O milho inviabilizou. 2015, eu lembro, eu faço muita relação de troca. 2015, uma arroba de boi chegou a comprar 10 sacos de milho. Aí matou o lavoureiro. Que estímulo que tinha um lavoureiro de plantar milho, sendo que o seu produto não estava valendo nada. E em 2016 veio o rebote. Ninguém plantou. Veio a conta. Exatamente, veio a conta. Certo? Aí em 2016, uma arroba de milho? boi, Malemar comprava 3 sacos de milho. Aí Isso não aí. fechava a conta. Isso aí. E aí foi um ano, eu lembro que para nós da DSM, nós crescemos muito na suplementação proteica energética, que aí o cara deixou de fechar os bois para confinar, mas usou um suplemento que consumia 1 quilo por dia a pasto, para os animais não voltarem de peso. E agora, com o milho na casa de R$100 em algumas regiões, dá para fechar essa conta? A gente vê uma relação de troca desfavorável hoje, comparando com o histórico dessa relação, porém, a gente não pode só atrelar a relação de troca. A gente vê que a relação de troca hoje não está muito favorável para o pecuarista, para o confinador, porém, o valor da arroba está num patamar alto. Então, isso acaba trazendo uma certa vantagem. É mais de uma variável que o pecuarista tem que avaliar para saber
Se compensa ou não? O confinamento, Zé Dan, ele sempre foi uma atividade com uma rentabilidade, de certa forma, pequena, comparado com outros negócios. Mas ele sempre foi a atividade que mais acumulou capital dentro da pecuária. O confinador, ele concentra capital no momento que ele vende. Uma vez ele concentrou capital, ele tem opção para várias coisas. Ele pode, inclusive, de repente, pensar em comprar um pouco mais de terra, porque ele conseguiu concentrar capital, né? Às vezes você tem uma atividade de alta rentabilidade, mas você nunca consegue juntar o dinheiro. E o confinamento é o contrário, ele tem uma rentabilidade baixa, mas você junta um capital muito grande. Só que, ao mesmo tempo, exige um profissionalismo muito grande no planejamento dessa atividade, porque está se envolvendo muito capital na estratégia. A figura do Boitel aumentou, não aumentou, daquele pecuarista que ele não faz o confinamento, mas leva os animais para um confinamento. Essa figura está aumentando, está estável ou não? Vem aumentando, ano a ano vem aumentando. Que é uma alternativa importante até para desafogar a fazenda em alguns momentos, né? O pecuarista percebeu que ele montar um confinamento de 500 animais na propriedade dele, nem sempre vai ser a melhor estratégia. Ou de 200, quem dirá, né? E às vezes é melhor ele mandar esses 200 animais para um boitel, né, com uma rentabilidade talvez um pouco menor do que se ele conseguisse fazer por excelência dentro da propriedade, mas ele não precisa desenvolver todo o know-how da atividade, ele deixa para quem se profissionalizou naquele segmento. Esse é a grande chave, né? Profissionalização, né? Consultor técnico Tortuga DSM em Mato Grosso do Sul, o Alessandro Dossi. Muito obrigado pela sua entrevista aqui, foi muito bom. Eu que agradeço, Zé Dan. Esclarecimentos. Sempre uma satisfação vir aqui no estúdio do Canal do Boi e estamos à disposição. João Pedro, quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que foi muito importante as informações que o Alessandro passou para todo esse pessoal que está nos assistindo, né? Obrigado, até amanhã, João. Até amanhã.